Olá, boa tarde a todos. Venho aqui para fazer uma explicação sobre um tema bastante importante que envolve algumas doutrinas da Bíblia, que envolve também nossa salvação, que envolve muitas coisas de extrema importância que você saiba, tá? Primeiramente, começando já, 90% das pessoas, 99% dos crentes, creem nisso aqui, ó. Livre-arbítrio. Vontade livre, mesma coisa. Tá? Livre-arbítrio e vontade livre é a mesma coisa, basicamente. Livre-arbítrio, vontade livre, depravação parcial é a mesma coisa, tá bom? O que é? Eu já vou explicar. O que significa livre-arbítrio? Podemos escolher para onde vamos ou somos incapazes disso? Livre-arbítrio, você tem a capacidade de escolha sem influências nenhuma, tá bom? Primeiramente, vamos começar explicando. Salvação em grego, soteria, tá? Se soletra assim, tradução aqui portuguesa de maneira de fala seria assim. Livre-arbítrio ou arbítrio, ou seja, depravação total, ou seja, depravação parcial ou depravação total. Qual dessas duas doutrinas é bíblica? Está na Bíblia. Vamos começar aqui. Livre-arbítrio. Vamos começar aqui com destruindo já. Bom, pessoal, no mundo a gente tem duas opções, tá? Ou você é salvo ou você é ímpio, tá? Não existe meio salvo, meio ímpio, meio... Não existe isso. Ou você vai... Tem dois caminhos para você seguir, Você tá numa viagem e ou você vai para um caminho ou vai para o outro. Não tem como cancelar a viagem. Ou você vai para o Lago de Fogo de Apocalipse 20, ou você vai para Nova Jerusalém de Apocalipse 21. Tá bom? Não tem como parar essa viagem. Ou você vai para um lá, ou você vai para um, ou você vai para o outro. Os que vão para Nova Jerusalém, ou seja, os salvos, são escravos de quem? Do Messias. E os que vão para o Lago de Fogo, de Apocalipse 20, são escravos do pecado. Escravos do pecado, tá bom? A Bíblia mesmo fala isso em 1 Coríntios 7:22, que fala: o que foi chamado sendo livre é escravo do Messias. Esse aqui é o salvo. Ou você é escravo do Messias. E também fala João 8:34, que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Ou você é escravo do Messias, ou você é escravo do pecado. Agora vemos o seguinte questionamento aí. Como que um escravo pode ser totalmente livre? Porque livre-arbítrio significa capacidade de escolha livre de influência. Você pode escolher entre o bem e o mal, você pode escolher a salvação. E nessa série de vídeos que eu vou fazer, que eu estou fazendo aqui, vou comprovar que isso é uma farsa, isso é uma mentira, isso aí, por onde foi um demônio que enfiou na cabeça das pessoas isso aí, para desviá-las da verdade. Bom, primeiramente vamos entender a diferença entre livre-arbítrio e arbítrio, tá? O arbítrio, ou seja, depravação parcial, é a capacidade de escolha dentro do limite. Vamos grifar aqui. De nossa natureza corrompida e caída pelo pecado, tá bom? Um exemplo. Você pode ir a uma lanchonete, você pode tomar um sorvete, você pode jogar bola, você pode, por exemplo, eu posso ir ali e correr, tá bom? Eu vou fazer um treino de cardio. Quando o apocalipse vir, eu consiga fugir, né, com mais facilidade. Aí beleza, você vai fazer um treininho de cardio. Vamos pegar outro exemplo, que esse aí também está atrelado com salvação, né? Também. Então você pode fazer alguma coisa, ir no cinema. Você pode ir jogar um jogo.
no videogame mesmo. Isso é arbítrio, você tem uma capacidade de escolha dentro do limite de sua natureza. Você sempre é influenciado por alguma coisa. Por exemplo, as tentações, você é influenciado pelo Satanás. Você é influenciado pelas outras pessoas. Você é influenciado pelo Criador também. O Sal é influenciado pelo Criador. Agora, o arbítrio é a capacidade de escolha livre de influências internas ou externas. Exemplo, escolher entre o bem e o mal sem ser influenciado por nada. Por nada. Escolher entre o bem e o mal. Você pode escolher a salvação. Aqui. Escolher a salvação sem ser influenciado pelo bem e pelo mal. Sem ser influenciado por nada. Tá? De acordo com a sua livre capacidade, você pode escolher a salvação. Exemplo disso é um árbitro de futebol. Ele tem que ser neutro e não torcer para time algum, né? Mas no papel seria assim, né? Mas na prática a gente vê que futebol é uma fraude e árbitro, tanto os times ali são vendidos para uma indústria que no qual quer fazer mais dinheiro, é isso. E aí eles decretam os resultados das partidas nem antes do jogo começar, mas beleza. Nosso coração torce pelo pecado. Ninguém na terra faz escolhas livres de influências pelo simples fato do pecado habitar em nós e nos inclinar diretamente para escolhas pecaminosas, tá? Inclinar. O que é inclinar? Você está no seu carro, tá? Você está no seu carro. Seu carro tá com problema de direção. Ele fica indo, tá com problema ali na roda, na direção. Ele fica indo pra direita. Você tem que ficar puxando ele um pouquinho pra esquerda. Senão ele vai indo pra direita. É tipo isso. Só que aí essa direita do carro seria o pecado. Entendeu? Então o nosso coração nos inclina ao pecado. E contrárias a escolhas pecaminosas contrárias à vontade do Eterno. Nosso arbítrio não foi profundamente afetado pelo pecado. Portanto, você não é mais totalmente livre. Né? Eu acredito que nem Adão e Eva tinham livre-arbítrio. Não adianta tentar encaixar uma teologia nas escrituras quando as escrituras já traçaram a teologia. Né? Essa é uma verdade, né? Spurgeon já disse lá, você não pode falar o que você quer que as escrituras dizem que é verdade. Você tem que falar o que as escrituras dizem que é verdade, não o que você quer. As escrituras dizem que é verdade, né? Beleza. Nós conseguimos escolher não pecar ou sempre acabamos pecando, tá? Temos duas respostas. Né? Letra A. Eu não consigo sempre escolher não pecar. Então você admite que você não tem livre-arbítrio, que você é inclinado ao pecado. A resposta B, eu sempre consigo escolher não pecar. Então você é um mentiroso, conforme diz 1 João 1, 8 a 10. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Porque qualquer pessoa não consegue ficar sem pecar. Não consegue. O único que não pecou, ficou sem pecar a vida inteira é o Messias, tá? Paulo, apóstolo Paulo, em Romanos 7, 14 a 21, ele ficou pecando, cara. Ele é convertido e regenerado. Muito mais sábio do que você e eu. Então, ele já tinha... Lê lá, pra você vai entender. Você vai entender que ele não queria cometer o pecado, mas pelo fato do pecado habitar nele, inclinava, mas pelo fato do pecado estar nele, inclinava ele a cometer pecados. Calma aí que o microfone caiu. Como a única resposta é a letra A, né? Porque só o Messias não pecou. E isso. Qualquer convertido peca ainda, só que ele não vive na prática do pecado. A única resposta é a letra A. Ou seja, nós não conseguimos sempre escolher não pecar. Definimos com isso, indiscutivelmente, que não possuímos livre-arbítrio. Tá? Não possuímos livre-arbítrio. Tá? Depravação total que não é. João 6,44. Vamos começar lendo esse versículo.
Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Ninguém pode vir a mim. Depravação total. Você, com o seu livre-arbítrio, não pode ir a mim. Por quê? Porque livre-arbítrio não existe. Né? Você é inclinado ao pecado. Se o Pai não trouxer, você ficaria lá no pecado até hoje. Até se ele não fosse te trazer, né? O resto da sua vida você ia ficar o resto da sua vida vivendo na prática do pecado, vivendo em iniquidade. Porque o humano é inclinado ao pecado. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer, e eu ressuscitarei no último dia, né? Então é uma incapacidade espiritual. Se o Pai não trouxer, você não pode vir a mim. Então você não pode vir a mim sozinho. Então você não tem livre-arbítrio. Olha só. Qualquer versículo refuta livre-arbítrio. Não se refere a uma limitação física. É uma incapacidade espiritual. Não se refere a absoluta depravação. Mas tudo, por quê? Porque tem ateus aí, né, que também fazem atos bons, né, fazem coisas boas. Eu tenho um mendigo ali na rua, doa comida, então não é absoluta depravação, mas tudo o que você faz não é totalmente bom, ou tudo o que você faz tem um pouco de mal, ou tudo o que você faz tem um pouco de egoísmo, ou mau egoísmo. Basicamente é isso. Olha aqui, ó. Em Mateus 7,10, o Messias estava falando para salvos, tá? Para salvos, pessoal, era salva, tá? Salvo não comete muito pecado. Olha só. Ora, vós que sois maus, o salvo é mau. Tá falando para salvos. Vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais ao vosso Pai que está nos céus dará boas dádivas, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Então, o Messias fala que os salvos são maus, para você ter noção, tá? Todo humano é mau, pessoal. Todo humano é mau. Mateus 7,10. Ora, vós sois maus. Então, o humano é mau, ele é corrompido pelo pecado. Entendeu? Agora vamos explicar o que é depravação total. Depravação total, o que é? É sempre pecar. Você, por exemplo, você não consegue ficar escolhendo sem pecar. Por quê? Porque você não tem livre-arbítrio, você é inclinado ao mal. Eu te desafio aí, fica um mês sem pecar. Não, um mês não, uma semana. Sem pecar. Uma semana. Meu, sabe por que você peca? Porque o seu coração é inclinado ao pecado, é por isso que você peca. O ser humano, ele não consegue parar de pecar. É isso. O único que não pecou é o Messias. Romanos 7, 14 a 23. Agora vamos falar do apóstolo Paulo que eu tinha falado mais cedo. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, contudo, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Porque nem eu mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Em outras palavras, faço o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Entendeu? Olha aqui como que você tem o livre-arbítrio, sendo que o pecado está te fazendo pecar, cara. O pecado que está nos seus membros, que está no seu coração, está te fazendo pecar. Aqui, o apóstolo Paulo já era convertido, regenerado, salvo, e ele está falando que ele é vendido à escravidão do pecado, porque o pecado que habita nele faz ele pecar. Então ele não tem livre-arbítrio. Se ele tivesse livre-arbítrio, por que ele não escolheria parar de pecar?
Cara, fazem sentido. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Olha isso. Pois o querer, o bem está em mim, não, porém, o efetuá-lo. Eu quero fazer o bem, mas eu não consigo fazer. Porque eu não faço o bem que prefiro. Mas o mal que eu não quero, esse faço. Não existe livre-arbítrio, cara. Não existe. Apóstolo Paulo não faz o bem que ele preferia fazer, mas o mal que ele não queria fazer, esse ele fazia. Mas se faço o que não quero, já não sou eu quem faz. Quem que faz então? Sim, o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porém, no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que guerreando contra a lei da minha mente. Lei de Deus, né? Que estava na mente dele, queria, enfim. Me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Olha isso, cara. Pecado habita na pessoa, por isso que ela não consegue pecar. O apóstolo Paulo, ele está falando aqui que ele não queria pecar, mas ele acaba pecando. Por quê? Porque o mal reside nele. E ele está falando que o pecado que está nele que faz ele pecar, ou seja, ele não consegue escolher não pecar. Entendeu isso? Entendeu que ele não teve a opção de escolher não ficar sem pecar? Você entendeu isso? Então vamos aqui. Onde está o livre-arbítrio? Claramente vemos o Paulo não podendo ficar sem pecar. Ora, se ele possuísse o livre-arbítrio, por que ele não teve a liberdade de simplesmente escolher parar de pecar, não pecar nunca mais? Por quê? Porque não existe livre-arbítrio. O ser humano é o peixe e o mar é o pecado. Ele não consegue, ou seja, o ser humano não consegue viver fora do pecado. Romanos 3, 9 a 18, que se conclui que temos qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos estão debaixo do pecado. Aqui é todos sem exceção, tá? Tem textos aí, porque o que acontece? Todos em grego, mundo em grego? Corta, é mundo. Tô falando abobrinha. Que se conclui, Romanos 3, 9 a 18, que se conclui, temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos estão debaixo do pecado, tá? Aqui é todos sem exceção, tá bom? Como está escrito, não há justo nenhum sequer, isso aqui em Gênesis, tá? Gênesis 6, Gênesis 11, alguma coisa assim. Não há quem entenda, não há quem busque ao eterno. Como que você pode buscar o eterno com o seu livre-arbítrio, sendo que não há quem busque o eterno? Você não consegue buscar ele com o seu livre-arbítrio porque ele foi lá e te buscou. Todos se extraviaram, uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, nenhum sequer. Não há nenhum sequer, tá bom? A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios, a boca eles a têm cheia de maldição e amargura, seus pés são velozes para derramar sangue, nos seus caminhos há destruição e miséria.
desconhecem o caminho da paz. Não há temor do Altíssimo diante de seus olhos. Me fala que isso aqui é a natureza do homem, tá? Ele tá falando. Como que se a natureza é essa aqui, não há quem tem, não há quem busque o Criador, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Como que existe livre-arbítrio, cara? A natureza do homem claramente influencia o homem a ficar longe do Criador e perto do pecado, cara. Aqui, ó. João 6,44. Eu já li ali. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer. E João 5,40. Contudo, não quereis vir a mim, tá? Não quereis vir a mim para teres vida. O humano, ele não quer ir ao Messias, não quer ir ao Eterno. Não quer, porque ele é corrompido pelo pecado. O humano natural não quer ir ao Messias, não quer ir ao Eterno. O Eterno tem que ir lá buscar este humano para que ele venha. Ele não consegue, ó. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. O Pai tem que buscar este humano para a salvação. E ninguém pode dizer que a culpa de não escolher é do Eterno. Por quê? Porque ninguém busca o Eterno. Estava escrito aqui, ó. Não há quem busque o Eterno. O ser humano natural odeia as coisas do Criador e ama as coisas da carne. Não há quem faça bem, não, nem sequer. Não é culpa do Criador não escolher. O humano já não quer ir. Como que é culpa dele? Olha aqui, ó. Não há nem justo, nenhum sequer, ninguém quer ser justo. Ninguém que busca o Criador. O humano não quer ir ao Criador. Por isso que o Criador tem que buscar o humano. Por isso que ele não tem culpa. Os humanistas dizem assim: vem o humano, tá? Se afogando, ele tá querendo se salvar aqui, ele tá buscando a salva, tá nadando para não tá, não. Mas eles vêm assim, querendo se salvar. As escrituras dizem lá, Efésios 2:1, ele vos deu vida estando vós mortos, os vossos delitos e pecados. As escrituras dizem que o homem está afogado no fundo do oceano. É só um milagre para salvar este homem. Tá? Mateus 4,19. E vinde após mim, eu vos farei pescadores de homem. Essa alusão, o homem tá morto, tem que buscar ele. Ó. Entendeu? Lázaro, o Messias falou primeiro, estando morto, ele ouviu, acordou, se levantou e saiu. Qual que foi a primeira ação aqui? Foi do Messias, tá bom? Messias fez a primeira ação do Lázaro aqui. Depois disso, ele morto, ouviu, acordou, depois da primeira ação, Messias teve que falar, aí depois ele acordou, se levantou e saiu. Filipenses 2:13, pois é ele quem efetua em vós tanto querer quanto realizar segundo a sua boa vontade. Entendeu? Não, a gente não quer. É ele quem efetua em nós.